Olá, meu nome é Aline, sou membro da Igreja Batista do Fonseca e hoje tenho uma missão de transmitir a nossa lição da Escola Bíblica Dominical com o tema Quando a diversidade é difamação, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6. Para começarmos, vou apresentar um breve contexto da vida de Daniel. Daniel foi um judeu de linhagem real de Judá, jovem de sangue nobre. Nós encontramos essa referência em Daniel, capítulo 1, versículo 3. Ainda muito jovem, ele foi levado cativo de Judá para o exílio na Babilônia durante o reinado do rei Joaquim, para trabalhar no palácio em prol ao avanço da Babilônia. Ele foi educado sobre a língua e civilização dos caldeus, e desde o início da sua estada no palácio e em seus treinamentos, mostrou-se fiel à lei mosaica, como, por exemplo, não comendo dos alimentos contaminados com a comida do rei, que teria que ser servida para eles e seus companheiros durante o treinamento. Ocupou posições elevadas no reinado de Nabucodonosor, Balsazar, Dario e Ciro, chegando inclusive ao cargo de primeiro-ministro, embora sendo estrangeiro. Tornou-se muito conhecido por suas virtudes. Temos como referência Daniel, capítulo 1, versículo 8. E sempre que o rei o consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que ele e os seus companheiros tementes ao Senhor eram mais capazes de que todos os magos e encantadores do reino. No capítulo 6, nos retrata que, no reinado de Dario, o reino começou a crescer. E para sua administração foram divididas entre 120 províncias e nomeados altos funcionários para governar cada uma delas. O rei escolheu Daniel e mais 2 homens para supervisão dos líderes das províncias. Em pouco tempo, Daniel se sobressaiu, mais que os outros 2, por causa da sua capacidade, da sua excelência, lealdade e dignidade no exercício do seu cargo. Os líderes, então, começaram a procurar falha no modo como Daniel conduzia seu trabalho, mas não encontraram nada que o desabonasse, que pudesse condenar, e a partir disso tramaram uma artimanha para o acusar em relação às leis do Deus de Daniel. Induziram ao rei a fazer um decreto-lei, o qual só poderiam os súditos se prostrarem em orações perante ao rei Dario durante 30 dias, e quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Porém, Daniel tinha uma conduta reta e excelente, relacionada ao reino de Deus, e não cumpriu o decreto, continuando a orar, ajoelhada em sua casa para o Deus dos judeus. É claro que, neste contexto, ele sabia do perigo que estava correndo e que tudo foi armado para que ele fosse pego neste erro. E, como consequência de seus atos, foi jogado na cova dos leões, passando uma noite e não tendo sofrido sequer um arranhão. Podemos tirar várias conclusões desse pequeno contexto aqui da vida de Daniel. Porém, mediante a verdadeira história narrada, nós percebemos que, em meio à difamação, Daniel decide ter
excelência de caráter. Embora os supervisores, tomados de inveja, ódio, decidiram conspirar contra o procedimento de Daniel, tentando manchar sua liderança, não conseguiram. Porque o proceder dele era reto e excelente, tanto em sua vida secular, no dia a dia, no seu trabalho, assim como em sua vida espiritual. Um exemplo de pessoa que buscou a excelência em tudo que fez. Como referência, podemos citar Daniel 5, de 12 a 14. E essa excelência foi a todo instante reconhecida pelos reis, atribuindo a um forasteiro altas lideranças. E a partir daí nos perguntamos: como podemos ser excelentes em nossos procedimentos e em nossa vida cristã? Um dos pontos aprendidos é que Daniel obedecia e permaneceu a obedecer desde quando chegou a Babilônia, as leis mosaicas. E todos que estavam ao seu redor viam o seu testemunho de judeu. Que possamos demonstrar não somente com palavras o reino de Deus, que possamos pregar o seu reino com as nossas atitudes, buscando sermos melhores para que tenhamos vida em abundância. E o mais importante, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam em nós o Espírito Santo transformador, que faz a diferença em nossas vidas. A segunda lição que podemos tirar é que, em meio à difamação, Daniel continuava o seu relacionamento com Deus. O decreto-lei do rei Dario, ele era muito severo. Aquele que se ajoelhasse para outro Deus, que não o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel sabia que a sua vida estava correndo muito perigo, mas não obedeceu ao decreto. Não era porque ele era rebelde, ou porque era conhecido em suas habilidades, ou era porque o rei simpatizava com ele. Não era relacionada às experiências terrenas, e sim às espirituais. Ele já havia experimentado os atributos sobrenaturais de Deus. Entendimento, discernimento e sabedoria acima de todos os outros sábios da Babilônia. Já havia também presenciado o grande livramento dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha ardente. Também já tinha interpretado a inscrição feita na parede durante o reinado de Belsazar. Por causa de suas experiências sobrenaturais com Deus, não poderia, de jeito nenhum, deixar de adorá-lo, mesmo sendo sentenciado à morte. E não mudou seus hábitos, pois provavelmente, através do discernimento dado por Deus, por ter ele um verdadeiro relacionamento através da oração, sabia que o que estava por acontecer seria muito, mas muito maior do que o livramento da morte pelos leões. O que veio a confirmar. Quando o rei encontrou com vida o Daniel, lá em Daniel 6, 25 e 26, ele, por consequência, envia uma mensagem a todos os povos, a todas as raças e nações, e todo mundo, para que tremam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Percebam que o Deus vivo de Daniel era somente conhecido nos arraiais do palácio, fato que o demonstra em Daniel 6:20, quando o rei Dario, pela manhã, corre à cova dos leões e pergunta: Daniel, servo dos Deus vivos. E a partir de todo o conhecimento
e acontecimento, o Deus de Daniel tornou-se conhecido em toda a Babilônia. O que nos leva à conclusão que muitas das vezes, em meio às adversidades, às difamações, às calúnias, não conseguimos encontrar propósito para tudo o que está acontecendo. Mas o mesmo Deus de Daniel é o Deus que servimos. E se Ele permite que passamos por tribulações, é porque tem um plano muito maior. Mesmo que nós sejamos o meio pelo qual Ele alcançará os propósitos dele, os seus propósitos. Que possamos aprender que por lutas, por intempéries, passaremos, mas que tenhamos em mente que há sempre um propósito de Deus para cada coisa determinada por Ele. Pois, na história em que vimos, no pequeno contexto, aprendemos que Deus cuidadosamente planejou os acontecimentos, usando de soberania sobre os impérios, mostrando seu poder. Por que não seria diferente conosco? Encerro aqui esta reflexão na esperança que o Espírito Santo venha falar mais e mais no coração de cada um que assista essa gravação. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém.